Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o tema como criar um campo de força espiritual. Eu gravei esse tema uns 5 meses atrás, eu acho que foi um dos meus primeiros vídeos. Só que como eu gravava no carro, aí o áudio não ficou muito bom e algumas pessoas pediram para que eu pudesse melhorar o áudio. Como eu estava no início, ainda começando, esse foi o único meio que eu encontrei de gravar alguns vídeos, que foi no carro. Eu acho que foi por isso que não teve tanta repercussão, não teve tanta audiência assim, os meus vídeos. Mas a minha intenção é levar conhecimento. Não, o propósito não é crescimento do canal, é que eu possa propagar o conhecimento, ajudando a tantos que existem hoje em dia no YouTube que propaga esses conhecimentos. Então, o meu intuito foi esse. Se o canal crescer, ótimo, porque vai ajudar a pessoas, vai trazer mais conhecimento para pessoas. Mas eu entrego nas mãos de Deus, pessoal. No dia que eu decidi não gravar mais, infelizmente, vai ser o dia em que eles conseguiram o mérito deles e é assim a vida. Mas vamos lá. Para vocês entenderem um pouco de como que a gente faz para criar um campo de força, de proteção, esse campo de proteção espiritual, é fundamental que a gente entenda alguns tópicos, que eu vou citar aqui. Um desses tópicos é vocês entenderem que nós temos uma glândula próxima ao peito, que essa glândula é chamada de timo. Ela fica entre o tórax, mais ou menos. Então, essa glândula chamada timo, ela é responsável, pessoal, pela nosso sistema imunológico. Eu puxei até aqui na internet para que a gente possa entender um pouco sobre essa glândula. O timo é um órgão do sistema imunológico, localizado no tórax, e é fundamental para a manutenção dos linfócitos T, célula de defesa do corpo, e atinge seu auge na infância antes de diminuir o tamanho. Veja que a gente nasce com essa glândula, e essa glândula tem a função de nos proteger. Ela cria esses mecanismos de defesa. Então, por isso que é importante a gente entender que nós temos essa glândula de defesa, que é chamada de timo. Também para os médios, é importantíssimo que os médios entendam e compreendam que nós também temos cristais na cabeça. Quem tem mediunidade mais aflorada vai depender muito da quantidade de cristais. Quais são as funções desses cristais? Justamente esses cristais servem como pequenos satélites, satélites que captam energias. Então, quanto mais cristais vocês têm na cabeça, no cérebro, maior será essa captação energética. É como se fosse um satélite mesmo, pessoal, que capta energia. E para entender um pouco como são chamados esses cristais, que o nome deles são cristais de apatitas. Os cristais de apatita são minerais encontrados tanto no mundo natural quanto dentro do corpo humano, principalmente no esmalte dos dentes e na glândula pineal do cérebro. Conhecido por suas diversas cores, como azul, verde, amarelo, branco, eles são usados em joalheria e valorizados na cristaloterapia, por seus supostos benefícios para a comunicação, concentração e espiritualidade. A apatita é um mineral essencial no corpo humano, sendo o componente principal do esmalte dos dentes e também encontrado nos ossos e cérebro. A presença de cristais de apatita na glândula pineal, uma região cerebral associada à espiritualidade, reforça a conexão mística da pedra, com maior quantidade de crianças e em menor no adultos, com maior quantidade em crianças e menor em adultos. Aí a gente vai entender por que que as crianças elas têm essa conexão maior com a espiritualidade, porque é que elas conversam tanto com seres que a gente não consegue enxergar. É porque a quantidade de cristais no cérebro delas são bem maiores em seres humanos adultos. É por isso que quando a gente vai crescendo, vai diminuindo ou essa presença mantém ativa de grandes quantidades de minerais. Mas o que a gente tem que entender é que esses minerais são responsáveis por essas captações espirituais. É aí que a gente vai compreender um pouco
como se cria esse campo de proteção espiritual, esse campo de força espiritual. É, outra forma também, para vocês entenderem, até eu chegar nesse campo de força espiritual, é a meditação. Para que vocês consigam criar esse campo de força espiritual, é preciso que vocês entendam e compreendam e tenham o hábito da meditação. Não importa se isso é uma meditação. O importante é que vocês se encontrem consigo mesmo. Tenta encontrar esse equilíbrio com você mesmo. Se você encontrou esse equilíbrio com você mesmo, seja em qualquer outra forma, seja correndo, seja caminhando, não importa. O importante é você estar em equilíbrio com o seu ser. A meditação eu falo porque é uma forma de você centrar-se em si mesmo, é uma forma de você conseguir entender as energias, entender o que é seu e o que não é seu. É a forma mais que eu consigo, a mais rápida e a mais eficaz. Mas existem outras formas. Tem gente que consegue de outras formas, mas eu estou dizendo aqui a meditação. É você estar em equilíbrio, pessoal. É só isso, estando em equilíbrio. Você é aquela pessoa que se estressa rápido, aí fica difícil você criar um campo de proteção, porque a energia que está dentro de você é uma energia de fogo, é uma energia de estresse, energia de agito. Então você precisa acalmar essa água turva, essa água agitada que tem dentro do seu corpo. Tem um curso que eu fiz há um tempo atrás, que ele é muito bom. É um curso de uma empresa chamada Satya Sai. Essa é com os princípios, baseado nos princípios de Gandhi, desses grandes, de Buda, desses grandes nomes que passaram sobre a Terra. Mas é mais dessa parte hindu. Então eu aprendi muito com várias técnicas que tem nesse curso, Satya Sai. Porque a gente resgatava velhos hábitos, a disciplina, a gente resgatava a paz, trabalhava no equilíbrio, trabalhava a saúde, trabalhava o amor, trabalhava valores humanos, trabalhava a felicidade. Dentro desse módulo, desses cursos, a gente teve um módulo que a gente aprendia a criar esse campo de força. E é muito interessante, pessoal, porque quem vê consegue enxergar esse campo de força é muito interessante. E as cores vai definir o seu ser, como é você, como você se comporta. Aí vai influenciar muito na cor desse campo de força espiritual que você vai criar. Então, basicamente é isso, pessoal. Como vocês entenderam essa parte do timo, da glândula pineal, dos cristais de apatitas, então, agora vamos passar para vocês entenderem como é que funciona esse campo de proteção. Digamos que você já entende que aqui tem um timo, tem uma glândula, entendendo que esses cristais ele puxa o que está ao redor. Então, vamos lá, você se centra, você se concentra. Isso você pode fazer no trabalho, contanto que você consiga se libertar do exterior, se libertar do que está externo. Então você se concentra, você senta no local, ou você mesmo estando em pé, você tenta. Eu só consigo, pessoal, se eu fechar os olhos. Eu não consigo fazer uma concentração com os olhos abertos, porque me distrai, as visões me distraem. Então eu preciso estar com os olhos fechados. Então eu fecho os olhos. Você imagina como se você estivesse irradiando o amor. Aí você pensa no amor, pensa numa coisa boa. Aí aquele amor ele vai crescendo, você vai expandindo essa energia. Você pensa no amor, pensa em coisa boa. Aí você imagina que tenha realmente, você imagina uma bolha crescendo sobre você. E essa bolha, você define a cor dela. Você diga, poxa, essa bolha vai ser azul. Aí você imagina essa bolha azul. Não que ela vá se tornar uma bolha azul, campo de proteção azul, porque isso vai depender da sua energia, do que você tem dentro da sua força energética. Aí a cor, nem sempre você pode imaginar, mas nem sempre vai ser a que você imaginou. Mas o importante é que você começou a expandir, começou a imaginar essa energia, e essa energia foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí ela passa a tornar-se parte de você. Como é que e essa bolha, ela dura quanto tempo? Vai depender muito de você, vai depender muito do seu estado emocional. Você é uma pessoa que se estressa fácil? Pronto, se estressou, a bolha foi embora. Ela já se estourou. Baixou o padrão com alguma coisa, a bolha vai embora também. Então, por isso que a gente tem que estar sempre tendo o hábito de orar e vigiar.
de ter bons pensamentos, boas atitudes, boas ações. É muito importante, pessoal, isso aí. Muito importante, é importantíssimo. Então, você é esquentadinha, você tem um sangue quente, aí fica difícil. Então, se você é esquentadinha, se você é esquentadinho, você tem que aprender a estar em paz consigo mesmo, a buscar o equilíbrio e a sua harmonia interna, para que você possa manter esse campo de força espiritual. Como eu conseguirei manter esse campo? Fortalecendo-o, sempre com bons pensamentos. Amanhã você criou ele hoje. Amanhã você já imagina esse campo que ele está mais ainda fortalecendo. Você imagina outra camada em volta desse campo, sobre ele. Ou você imagina que esse campo, você está criando outro campo de proteção, e quando esse campo de proteção atinge o que já existe, ele se torna um só. Aí você vai fortalecendo sempre, a cada dia. Ah, você esqueceu de fazer, você passou uma semana sem fazer. Pessoal, é assim. Não que eu digo porque eu esqueço também de fortalecer meu campo espiritual. Então, eu sempre faço meu campo espiritual quando eu estou precisando resolver alguma coisa. Poxa, eu vou conversar com alguma uma pessoa para resolver algum problema importante, ou eu estou no trabalho. Eu vou citar um exemplo. Eu estava no trabalho conversando com uma pessoa, há um tempo atrás, muitos anos atrás, e lá vinha aquela pessoa estressada, sabe? A pessoa vinha correndo assim, estressada. E eu imaginei, a pessoa vinha mais ou menos, era um galpão grande. Aí eu estava na porta desse galpão e a pessoa vinha mais ou menos a uns 40 metros. À medida que eu sabia que ela vinha falar comigo. À medida que ela vinha, dando os passos rápidos e naquela agitação dela, eu imaginei logo essa bolha. Eu conversando com a pessoa, mas eu baixei a cabeça assim, fiz que estava passando a mão nos dedos, e enquanto eu passava a mão nos dedos, eu criava esse campo de proteção sobre a minha pessoa e sobre ela. À medida que eu passava a mão nos dedos ali, conversando com a pessoa, aí de vez em quando eu olhava a pessoa e baixava a cabeça novamente. E quando eu olhei para a pessoa que vinha em minha direção, os passos dela já estavam mais lentos. Quando ela chegou perto de mim, que ela vinha com 4 pedras na mão, ela já estava desarmada. Na verdade, pessoal, ela não sabia mais nem o que é que ela vinha fazer, o que ela ia dizer. Ela disse: "Eu ia dizer uma coisa a você, mas acabei esquecendo". Aí ficou assim, pensativa, olhando para cima. Na verdade, ela estava em torpor com a reação do campo energético que eu coloquei de amor sobre ela. Porque esse campo é de amor, pessoal, não é um campo que prejudica. Por que é um campo de amor? Porque é um campo que ajudou até ela. Ela estava estressada, ela vinha estressada. Ela ia descarregar comigo, eu não ia aceitar, aquela energia ia bater de volta para ela ia passar mal. Então, eu, de certa forma, até a ajudei, porque eu fiz ela esquecer a raiva que ela estava sentindo, alguma coisa, o que ela ia dizer, e ela, na verdade, esqueceu. E não, ela não, nem soltou a energia, e eu nem recebi, e ela nem recebeu de volta. Então foi um auxílio mútuo. Veja como é bom você criar esse campo de proteção e colocar isso no seu dia a dia, seja no trabalho, seja até na família, pessoal, que a gente às vezes está com aquele parente difícil e às vezes você vai conversar, cria esse campo de proteção, abrace a pessoa, sabe? Outra forma de você criar um campo de proteção é, eu não quero criar bolha, mas eu imagino, não que seja coisa de anjo, pessoal. Eu imagino que eu tenho umas asas grandes, porque quando a gente estuda, a gente sabe que anjos não têm asas. Isso aí é uma alegoria, entendeu? Anjos não têm asas. Isso é coisa de certas religiões. Aí você imagina que você tem uma asa grande e que você está abraçando a pessoa com essas asas. Pronto, pessoal, só essa ação a pessoa vai se sentir protegida, vai se sentir calma. Se você também estiver nessa calmaria, é importantíssimo também você estar calmo para que essa coisa aconteça. Então veja o quanto isso é bom, pessoal, você criar esse campo de proteção. Você tem a resposta na hora, ali no momento você tem a resposta. E por várias vezes eu utilizei isso na minha vida. As pessoas vinham estressadas, eu abraçava. Tem outro exemplo também que eu acho bem interessante, e nessa hora a pessoa que era próxima a mim, ela percebeu que eu entrei, a pessoa estava estressada, e pessoal, eu imaginei só assim, uma asa abraçando ela. Aí eu abracei ela e eu fiquei naquele mesmo estado que às vezes eu fico, que é baixando a cabeça e passando a mão nos dedos. Aí eu imaginei abraçando a pessoa. Pessoal,
ela sentou, caiu, ela caiu assim na cadeira, sentou na cadeira e ficou assim como se fosse lesada. Aí a pessoa que estava do lado olhou para mim, bem depressa olhou para mim. Tipo assim, olhou para ela, olhou para mim, como foi isso? O que foi isso? Ela percebeu. Aí quando eu estava só eu e ela, aí a pessoa pegou e perguntou: "Foi você que fez aquilo, não foi?" Porque ela estava nervosa, estressada e de repente ela caiu ali, caiu de uma forma assim que ficou entorpou. Aí eu comecei a rir, eu não confirmei, pessoal, porque o médium, ele tem que ter essa questão da vaidade. E a pessoa fica: "Poxa, foi eu que fiz, sabe, eu sou o bichão, eu sou o bam-bam-bam". Então, cuidado com essa questão de vaidade, cuidado, muito cuidado que a gente pode cair nessa parte. Aí eu disse para ela: "Olha, eu só utilizei uma técnica que você pode fazer, eu posso fazer, qualquer pessoa pode fazer. E se você tiver interesse, eu posso te ensinar essa técnica". Aí depois eu conversando com ela, aí passei essa técnica para ela fazer quando tiver algum problema desse tipo, né. É isso, é você criar esse campo de proteção. Aí você vai reforçando. Se você tiver o hábito, você acha que você é disciplinado bastante para criar uma rotina semanal, por exemplo, aí eu criei o campo de força hoje. Eu imaginei esse campo de força. Quando for na outra semana eu vou reforçá-lo, ou eu vou criá-lo novamente. Se você puder manter, melhor ainda, pessoal, porque você vai manter, você vai só reforçar com a força da tua energia, da tua vibração. Então será muito bom se você conseguir reforçar essa energia. Será será muito interessante, se tiver a disciplina, é claro, né. Campo de força energético, campo de força espiritual é isso, é você estar com esse pensamento ativo, com bons pensamentos, com boas atitudes, você consegue, porque para que isso aconteça é interessantíssimo que você também tenha boa conexão com teus mentores. Eles é que ajudam você a criar esse campo de proteção. É seu mentor, é seu anjo da guarda, são seus protetores que te ajudam. Então, se você não tiver uma boa sintonia, não for uma pessoa um pouco equilibrada, você não conseguirá. Eu digo um pouco equilibrada, pessoal, porque não existe pessoa equilibrada totalmente aqui na Terra. É hipocrisia dizer que eu sou equilibrado, que eu sou isso na Terra. Se eu fosse equilibrado, eu não estaria aqui. Então, eu estou em processo evolutivo, assim como todos nós, como vocês também. É isso, pessoal, que eu quero deixar nesse vídeo. E pegando o gancho que eu falei lá no início, é importantíssimo eu ouvir agora dos mentores que nos ajude de que forma? Porque é quando eu falo que entregue nas mãos de Deus, mas eu tenho que falar para vocês que esse canal, vocês sabem que o canal ele só pode estar ativo, ele só pode estar frequente no YouTube se as pessoas curtirem e compartilharem. Então eu peço a vocês que curtam, me ajudem a levar esse conhecimento para várias pessoas, para que o canal não morra. Porque não é só eu não pedir a curtição, não é só eu não pedir para as pessoas curtirem ou compartilhar, porque se não acontecer isso, o canal ele morre, pessoal. Ele aí é como se diz, o outro lado conseguiu derrubar o canal. Então, para que ele mantenha ativo, o YouTube tem que também entender que as pessoas estão gostando. Eu sei que os primeiros vídeos foram muito ruins, devido ao áudio que eu gravei dentro do carro. Mas daqui para frente eu vou tentar melhorar esses vídeos, né, gravando mais em casa. Eu cheguei agora do trabalho e eu sentei aqui e estou gravando. Eu sei que talvez a iluminação não vá ficar boa, mas o importante agora aqui é o áudio, é o som que vai sair o som melhor. Eu sei que eu preciso melhorar a dicção também, eu sei que eu preciso fazer algumas melhorias na minha dicção, porque às vezes eu engulo palavras, mas eu tento levar o meu melhor, pessoal, é isso. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.